que é o conceito? O conceito eu defini aqui para vocês como ideia ou essência do objeto. Toda vez que a gente fala conceito, a gente tem que entender que a gente está falando, na verdade, da menor porção do pensamento. Tá? Então, se eu falo no conceito de violência, se eu falo no conceito de crime, por exemplo, se eu falo no conceito de bem ou no conceito de mal, eu estou criando uma ideia e eu estou definindo o que é essa ideia e estou entendendo também tudo que não é crime, tudo que não é o bem, tudo que não é o mal. Tá? Quando a gente une um conceito com outro conceito, a gente forma um juízo. Eu dei exemplo aqui de um juízo para vocês. O espaço é infinito. Como é que funciona o juízo? Geralmente a gente tem dois termos. Eu tenho um primeiro termo, que aqui no meu caso é o espaço, e tem um segundo termo, que é infinito. Eu estou julgando, na verdade, o espaço, que é o meu primeiro termo, que é o meu primeiro conceito. Repara que eu tenho um conceito de espaço, tá? Eu defini a ideia de espaço, você sabe o que é o espaço, e tenho o conceito de infinito, também defini o que é isso, agora eu estou fazendo um juízo, estou julgando o espaço dizendo que ele é infinito. O que é importante para a gente agora? A gente entender que em filosofia existem esses dois tipos de juízo, o juízo de natureza e o juízo de valor. O que interessa para a gente, em ética, vai ser essa região aqui do juízo de valor e, mais especialmente, esse juízo de valor aqui, que é o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Mas só para entender, o que é um juízo de natureza? Quando eu faço o juízo, por exemplo, da porta, dizendo que a porta é azul, eu tenho o conceito de porta, eu tenho o conceito de azul. É interessante aqui vocês repararem que azul na verdade, um adjetivo, ele está adjetivando a porta, mas eu tenho, se eu tirar aqui o azul, eu tenho um conceito que, na verdade, quando eu falo porta, é legal vocês entenderem que eu não sei que cor é a porta, eu não sei se ela é marrom, se ela é vermelha. A ideia de azul, ela não está na porta. Então, eu estou acrescentando aqui a esse conceito a noção de azul. E aí eu estou chamando de juízo de natureza, por quê? Porque esse juízo aqui, em que eu acrescentei um conceito ao primeiro, ele pode ser observado objetivamente na natureza. Agora, olha para esses dois juízos aqui, juízo de valor. Eu tenho o conceito de roubo, aqui, que eu estou transformando no verbo roubar, dizendo que é errado, e tenho aqui uma obra, que pode ser uma obra específica, como, por exemplo, a Santa Ceia de Da Vinci, e estou dizendo que ela é belíssima. Qual é a diferença desse juízo aqui para esse juízo aqui que eu estou fazendo da porta é azul? O juízo de valor, o que eu estou fazendo? Na verdade, eu não tenho dois conceitos que estão acontecendo aqui em um juízo. Repara, aqui eu tenho um conceito que é o conceito de roubo. Aqui embaixo eu tenho o conceito de obra. Esse é errado e esse é belíssima que eu estou fazendo embaixo, não é uma ideia. Eu estou atribuindo valor ao primeiro conceito, que é roubar, e aqui eu estou atribuindo um valor ao primeiro conceito, que é a obra. O que é interessante para a gente em ética? Esse juízo roubar é errado. Por quê? Porque isso daqui é uma ação humana. Então, quando eu atribuo valores, a gente chama, vocês têm que tomar cuidado com isso, porque existe a palavra valorizar e a palavra valorar. Valorizar é você atribuir uma quantidade de valor a alguma coisa. Por exemplo, se eu digo que um quadro valorizou, eu posso dizer que ele custava 200 e passou a custar 400. Então, ele valorizou 200. Se eu falo valorar, que é o termo que a gente usa em ética, que eu vou começar a usar esse termo com vocês, eu tenho, na verdade, um determinado valor que pode ser apreciativo, quer dizer, eu gosto, ou pode ser depreciativo, quer dizer, eu não estou gostando. Quando eu falo de uma coisa, de um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser uma obra de arte, e eu digo que eu gosto ou que eu não gosto, tá? Eu estou falando do gosto estético. Isso daqui não vai interessar para a gente hoje. O que vai interessar para a gente é se eu estou falando que eu gosto ou que eu não gosto de uma ação humana. Tá? Então, a gente vai fechar aqui nessa questão das ações humanas e vamos ver
Como é que a gente pode atribuir valores às ações humanas? Quando eu atribuo esses valores, o apreciativo eu estou falando de certo, ou estou falando do bem, e no caso do depreciativo, eu estou falando do errado, ou estou falando do mal. A gente vai falar então disso hoje. Tá? Quando eu falo valores éticos, eu estou querendo, na verdade, falar sobre esses valores que eu estou atribuindo às ações humanas. Tá ok? 3 conceitozinhos que eu quero organizar com vocês antes da gente entrar realmente em alguma questão que seja uma questão ética, ou até para vocês entenderem bem o que é ética, para a gente chegar lá. Primeiro vamos falar da moral. Essa palavrinha usada assim, sozinha, a moral, eu defini para vocês como conjunto de valores de uma cultura ou sociedade. O que acontece? Quando eu falo moral, eu tenho 2 tipos de juízo que eu posso fazer. O apreciativo, como eu falei para vocês, ou o depreciativo. O apreciativo a gente diz que é moral. Então, por exemplo, é moral você salvar a vida de uma criança se essa criança está em perigo ou se ela está pedindo socorro. E quando eu tenho o juízo depreciativo da ação, quando eu reprovo essa ação, quando eu não gosto dessa ação, eu digo que é imoral. Tá? Cuidado, o amoral é aquilo que não tem capacidade de moralidade. Então, quer dizer, sem moral, mas no sentido de que, por exemplo, um cão, quando ele entra numa casa e ataca uma pessoa, eu digo que esse cão é amoral, na verdade, porque ele não é capaz de ser moral, mas também não é capaz de ser imoral. Ele é um animal e a gente vai ver por que ele não está fazendo nem o bem nem o mal. Isso, aliás, é uma dúvida que os alunos têm muito. Eles perguntam, mas eu não posso dizer que esse cão fez o mal a uma pessoa? A gente vai falar sobre isso e eu vou explicar por que não. Você não pode dizer isso. Mas então, o que é a moral? Que vem do latim mores. Eu defini como conjunto de valores de uma cultura ou sociedade. Lembra que eu falei para vocês agora que as ações humanas, elas podem ter valores apreciativos ou depreciativos. Em uma sociedade, a gente chega a um acordo comum e isso independe de quem está chegando a esse acordo, isso independe de quem decidiu, isso depende da lei, inclusive. Toda a sociedade, ela chega em comum acordo sobre como é que a gente vai valorar a ação humana. Se determinada ação é moral, outra determinada ação é imoral. E aí a gente vai formando esse conjunto de valores, tá? Quer dizer, eu posso, por exemplo, considerar na nossa sociedade que a pedofilia é um valor imoral. Tá? É um valor que a gente não admite na nossa sociedade, a gente não quer para a nossa sociedade. Posso falar, por exemplo, que a corrupção é um valor imoral também. E a gente começa a juntar esses valores numa sociedade que não estão escritos em lugar nenhum. Eu só estou definindo isso como um conjunto de valores que dentro daquela cultura ou dentro daquela sociedade é entendido como certo ou errado. Tá? É o apreciativo ou depreciativo se a gente está falando da ação humana. E aí, só que aí tem um detalhezinho que eu preparei para vocês também. Em determinado momento, a gente percebe que esses valores eles precisam ser escritos. Tá? E aí surge, na antiguidade, a lei, que vem do latim legere. Legere significa aquilo que pode ser lido, aquilo que é lido. Né? Então, o que acontece? A mesma coisa, tá? Não mudou nada, você tem um conjunto de valores, só que agora a gente vai chamar de normas. Por que o conjunto de normas já muda para valores? Porque são valores ainda, tá? Só que não são valores que a gente está dizendo que é o certo ou errado, que a sociedade acredita que é cultural, que vem de muito tempo. Tá? A norma está escrita. Isso é que é importante a gente entender. A norma está escrita e o que está escrito na norma? O valor depreciativo. Isso é interessante porque você pega uma lei, e não sei se vocês já repararam nisso, na lei está escrito tudo que você não pode fazer. Tá? Você não pode roubar, você não pode matar uma pessoa intencionalmente, você também não pode matar uma pessoa mesmo que você não tenha intenção de fazer isso. Então, esses valores, essas ações humanas, elas estão lá definidas que é o imoral, tá? Só que como está escrito, como está na norma, a gente vai chamar isso de crime. E repara, não mudou muita coisa aqui, só que agora a gente fez nós cavalheiros
reunimos e decidimos que vamos escrever aqui esses valores que é o que a gente não quer que aconteça na nossa sociedade, tá? A lei que é de legere. Aí vocês perguntam, tá, Rafael, beleza, e a ética? O que é a ética? Como é que ela entra? Como é que você pode definir ética? Pessoal, a moral, você dizer que uma ação é certa ou que uma ação é errada, todo mundo tem uma opinião. Tá? A religião tem uma opinião também que está com base no dogma. Tá? Deus disse que determinada ação você deve fazer, determinada você deve amar o próximo, por exemplo, e você não matarás. Só para dar um exemplo. A religião tem a sua opinião, as pessoas têm a sua opinião. Tá? Por exemplo, você pode dizer que é da opinião popular que é imoral que uma menina entre de mini saia numa missa na igreja. Tá? Você vê, não está escrito, não está na lei, não é crime, mas faz parte desse conjunto de valores da sociedade e é considerado imoral. A filosofia está preocupada com a razão. Tá? Então a gente vai usar a lógica, a gente vai usar a argumentação, a gente vai parar de olhar para a religião, a gente vai parar de olhar para o costume, para a cultura, para a experiência daquela cultura, o que ela acredita que é moral, que ela há muito tempo vem acreditando que é moral. E aí essa tradição, ela também dá um valor muito forte naquela sociedade. E a filosofia vai parar de olhar para tudo isso. A filosofia vai olhar para o bem e para o mal, tá? Para esses valores que a gente está atribuindo à ação humana. E de forma absolutamente racional, a gente vai tentar entender, será que, de fato, tudo bem, eu tenho uma ação de matar uma pessoa porque essa pessoa está se vingando de determinado sujeito que fez algum mal a ela. Tá? A filosofia não vai julgar essa pessoa como a religião está julgando, como a sociedade vai julgar. A filosofia vai pegar a questão, vai pegar a valoração, tá? E vai tentar entender de forma racional o que está acontecendo. Então, o legal da filosofia é o seguinte, não tem discussão que a gente não faça. Tá? A gente vai falar de coisas muito esquisitas, como eu já falei até da pedofilia, do incesto, a gente vai falar de assassinato, a gente vai falar todas essas mazelas que acontecem na nossa sociedade, de corrupção. E a ética ela vai tentar entender o seguinte, qual é, racionalmente, a ação que você quer fazer? Qual é a ação que vai construir uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor para a gente? Tá? Como se fosse um lar. Aí eu coloquei para vocês, por fim, repara, lembra que antes eu tinha a palavra moral só. Tá? E agora eu coloquei filosofia na frente. Então agora eu tenho filosofia moral, tá? Que não é mais só o conjunto de valores. Agora eu estou fazendo um estudo, tá? Não é mais eu só reunir esses valores, filosófico, quer dizer, absolutamente racional, dos valores apreciativos e depreciativos, ou seja, do bem e do mal. Botei aqui para a gente lembrar que ethos significa lar em grego. Tá? Então, na Grécia Antiga, esse estudo racional que a gente vai fazer do que é o bem e o mal, ele vai ser uma maneira da gente construir um lugar melhor para a gente aqui na Terra. Principalmente, já que eu estou falando de Grécia Antiga, na polis, que é a cidade grega. Tá? Então, a gente vai de forma racional, sem mais estar preocupado com o que o Deus está querendo, ou os deuses estão querendo. A gente vai de forma racional tentar entender o que é o bem ou o mal, separar as coisas e para a gente poder fazer o bem justamente. Eu comecei com vocês, a gente vai começar falando de Platão. Isso é muito legal, muito interessante essa discussão, porque Platão é o primeiro a organizar na Idade Antiga, na Grécia Antiga, essa questão da filosofia tratando do problema do bem e do mal. E, principalmente, ele estava preocupado com uma questão que é a questão da justiça. Tá? Para Platão, fazer o bem ou o mal significa você ser justo ou não ser justo. Então, a gente precisa entender como que ele organiza isso na filosofia dele. E, para entender isso, a gente tem que entender fundamental em Platão o que é a teoria das ideias.
Eu não vi ainda o Enem, especificamente, tratar dessa questão da Grécia Antiga, falando especificamente de Platão, nem de Aristóteles, mas quando eles falam os valores éticos que fazem a construção da nossa sociedade, é óbvio que a Grécia Antiga está envolvida nisso. A Grécia Antiga é o berço não só da filosofia, mas mais especificamente da ética. E pode aparecer, sim, claro, deve inclusive aparecer Platão e Aristóteles nessa prova. Então vamos entender como é que Platão pensava. Primeira coisa é que quando ele olha para a nossa realidade, Platão divide ela em dois, ele chama de mundos. Tá? Ele fala em mundo sensível, e o mundo sensível é tudo que a gente percebe pelos sentidos. Tá? É o que a gente chama de empírico. Então, repara, galera, isso é muito interessante. Você está vendo uma caneta, você está vendo uma cadeira na sua frente, você pode tocar, você pode usar os 5 sentidos para acessar esse objeto. Tá? Toda essa realidade que a gente está acessando com os 5 sentidos, tudo isso que você está vendo à sua volta, que você está tocando, que você está ouvindo, que está acontecendo, a gente vai colocar aqui no mundo sensível. Tá? E aí? O mundo sensível, ele engana para Platão, e ele tem esse problema. Tá? Porque você pode estar vendo imagens que, na verdade, não são o objeto como o objeto é. Tá? Você pode estar vendo o reflexo de uma espada na água, na verdade, a espada não está ali na água, só que está chegando para você uma imagem. Você pode estar vendo, por exemplo, um objeto que está, por refração, aquela imagem chegando distorcida para você. Então, o mundo sensível para Platão, ele não pode te dar a verdade. Tá? E, no entanto, é o mundo que as pessoas usam a todo momento para poder dizer a verdade. Tá? As pessoas olham para as coisas, uma situação, por exemplo, vamos entrar na questão das ações humanas, que é a nossa preocupação. Uma situação, por exemplo, em que um pai comete um assassinato do próprio filho. Tá? Como é que você entra em contato com essa ação humana para você poder qualificar ela como depreciativa, como imoral? Pelos sentidos. Você vê acontecendo, tá? Você pode entrar em contato físico realmente com aquele pai, entendeu? Você ouve a facada ou o tiro, enfim. O que Platão está falando? O contato sensível, tá? A experiência sensível, ela vai te dar ali um fato, que você está chamando de fato porque você está entendendo que aquilo é a verdade, mas como é só uma imagem que você está recebendo, você não tem capacidade de fazer um juízo do bem e do mal sobre aquilo. Tá? Porque você pode estar acontecendo alguma coisa ali que está te enganando. Você está tendo acesso àquela ação, né? Mas você, de fato, não tem capacidade para dizer se aquilo foi justo ou se aquilo foi injusto. Aí você fala, mas se você for ouvir o depoimento, por que o pai fez aquilo, se você já viu outras coisas que acontecerem, Platão vai falar, olha, desculpa, mas tudo que você entrar em contato pelo mundo sensível para poder dizer que é justo ou injusto, que é o falar do bem ou do mal, nada disso vai funcionar para você, porque você está a todo momento sendo enganado. Tá? O que você ouviu pode ser uma mentira, tá? O que você viu você pode ter visto errado. Tá? Você pode acontecer isso e geralmente acontece, geralmente você está sendo enganado. Tá? Então você não tem como confiar nos seus sentidos para te dar essa verdade. E aí ele cria uma outra realidade, que é a realidade do mundo sensível das ideias perfeitas. O que é legal, o que é interessante, porque essas ideias perfeitas aqui, você não vai alcançá-las pela visão, nem pelo tato, nem pela audição, nem pelo olfato. A gente vai alcançar isso daqui pela filosofia. Esse caminho que eu coloquei para vocês aqui é o caminho da filosofia. E aí você pergunta, como é que para Platão, então, você sai do mundo sensível para alcançar o mundo inteligível? E por que isso é importante? Por que só assim que eu posso fazer ética? Por que só assim que eu posso falar do bem e do mal? Vamos pensar numa situação, por exemplo, já que é legal a gente sempre tratar de situações de problema, por exemplo, do caso da Eloá. O caso da Eloá foi um caso muito triste que aconteceu, ganhou foi um reconhecimento assim, do fato nacional, em que uma menina foi sequestrada pelo namorado, tá? Foi mantida refém, e a polícia fez toda aquela operação para tentar, mas no final não foram bem sucedidos, a menina acabou
sendo assassinada por esse namorado. Aí eu quero que vocês usem isso daqui para tentar raciocinar esse fato. As pessoas comuns, quando elas entraram em contato com esse fato, as pessoas comuns é engraçado, né? Mas o que eu estou chamando de pessoas comuns? Todas as pessoas, tá? Que viram, que ouviram, que entraram em contato e que ficaram sabendo o que aconteceu lá com a Eloá. Elas têm uma opinião. Tá? Eu, por exemplo, eu mesmo, ouvi várias opiniões sobre esse caso, inclusive é interessantíssimo isso. Eu estava num supermercado, na fila do supermercado, na época que aconteceu esse fato, e tinha duas senhoras na minha frente conversando sobre o fato, falando, porque a polícia foi burra, a polícia não entrou lá, a polícia tinha que ter entrado, tinha que ter matado logo aquele sujeito, tinha que ter resolvido a situação. Eu fiquei ouvindo aquilo e fiquei pensando, gente, a ideia das pessoas de fazer justiça era você ter dado cabo da vida do sujeito o mais rápido possível, tá? Você ter assassinado aquele sujeito no momento que o problema se deu, para você salvar a vida da inocente. Tá? Essa é a ideia das pessoas de fazer justiça. Ou então, depois que o fato se deu, você pegar esse sujeito e você se vingar dele. Você assassinar esse sujeito porque ele matou uma pessoa inocente. O que é legal em Platão? Essas pessoas elas estão chegando a essa conclusão com base, e é uma base que é, na verdade, apaixonada, tá? Que é emocionada do caso, aqui no mundo sensível. Elas viram o fato, elas se emocionam com o fato, elas sentem o fato, tá? Que é o caso lá que aconteceu com a Eloá, e aí elas chegam a essa conclusão sem fazer nenhum tipo de raciocínio, não precisa fazer nenhum tipo de raciocínio. Tá? Isso é muito importante porque a filosofia e a nossa sociedade ela vai ser toda construída em cima dessa oposição aqui, que é a emoção e a razão, praticamente do que eu estou falando. A nossa sociedade ela tem que ser construída, e Platão percebeu isso antes de qualquer outra pessoa, em cima da razão, não da emoção, não do fato sensível, tá? Não do que você vê, do que você ouve e de como você sente que é o justo e o que é o injusto. Como é que você chega ao mundo inteligível? Você precisa discutir sobre a sua ideia de justiça com alguém que tem uma outra ideia de justiça. Tá? Juntos, vocês vão colocar essas ideias em embate, tá? As ideias vão se encontrar, e aí essas ideias são contraditórias e vai nascer uma ideia nova. Tá? Isso em Platão é o que chama dialética. E a dialética é o quê? Exatamente você colocar uma tese contra uma antítese, tá? E dessa contradição, desse embate, nasceu uma síntese, que é uma nova ideia de justiça, que não é nem a minha nem a sua. Tá? É uma ideia melhor, mais perfeita de justiça, porque na verdade nós vamos perceber que as duas ideias tinham uma que não era tão boa assim. E nós chegamos a esse lugar na filosofia. Tá? A gente vai discutir o que é justiça, então a gente constrói essa ideia mais perfeita de justiça. O maneiro é o seguinte, você construiu essa ideia mais perfeita de justiça e vai aparecer uma outra, que vai funcionar como antítese. De novo, você vai fazer a dialética, vai colocar vai acontecer a argumentação, a discussão, e você vai colocar uma ideia contra a outra e vai nascer mais uma ideia de justiça. O legal é o seguinte, a gente está chegando aqui. Tá? A gente vem subindo, subindo, subindo até chegar no mundo inteligível. Quando a gente chegar no mundo inteligível, a gente vai ter uma ideia de justiça que vai ser muito próxima da perfeição. Por quê? Porque ela já passou por esse processo de discussão, de colocar uma ideia de justiça contra a outra. Tá? O legal é o seguinte, ela mais próxima da perfeição, a gente pode, quando olhar para o mundo sensível, para o fato, por exemplo, da Eloá, a gente usa essa ideia de justiça, que já está pronta, tá, como verdade, para a gente poder dizer se o fato da Eloá é justo ou injusto. Então a gente não vai se emocionar. Tá? É aquilo que eu estava falando das senhoras no supermercado, não que elas não têm direito à opinião. Elas têm direito à opinião, mas Platão diria o seguinte, olha, desculpa, mas vocês não fizeram nenhum tipo de discussão sobre o que é justiça para poder dar essa opinião. Tá? Vocês não conhecem a história da justiça. Vocês não sabem se a proposta que vocês estão fazendo de simplesmente ir lá e resolver o problema
matando esse cara, ou então de se vingar dele, historicamente, por exemplo, se essa proposta já aconteceu e se gerou problemas, se a sociedade não funcionou, se não foi uma boa construção da sociedade, essa é a noção de justiça. Tá? A crítica que Platão faz é a seguinte, se você está preso aqui ao mundo sensível, você vai dar a sua opinião, só que essa opinião vai ser uma opinião baseada na falsidade, tá? Na ilusão que a imagem está te oferecendo. E justamente que a emoção, a sensação do fato está te oferecendo. Então, para Platão, você precisa fazer essa ascese aqui ao mundo inteligível, entendeu? Chegar às ideias perfeitas, a ideia de bem, a ideia de justo, por exemplo, para conseguir dizer realmente o que é o bem e o mal, e para ter, inclusive, então, quem tem, isso aqui é interessante, quem tem autoridade para falar da questão da justiça, da questão do bem e o mal? É o filósofo. E o filósofo está aqui, tá preso ao mundo inteligível, ele consegue chegar ao mundo inteligível pela dialética. Outra coisa muito legal de Platão que eu queria trazer para vocês, que, aliás, quando eu li pela primeira vez esse livro, O Senhor dos Anéis, eu não tinha ainda lido Platão. E depois eu percebi que isso daqui tem tudo a ver com essa alegoria de Platão, que também tem tudo a ver com a nossa discussão. Eu coloquei essa questão, você faria o mesmo se soubesse que ninguém saberia que é você que está fazendo a ação? Porque como é que é essa alegoria? Platão era cheio de alegorias, inclusive a alegoria da caverna, por exemplo, ela descreve aquela situação que eu falei para vocês antes do mundo sensível, são os escravos presos no interior da caverna, e o mundo inteligível, que é um dos escravos que se liberta e sobe literalmente, né, pela rampa da caverna para ver a luz, para ver a verdade, que é essa verdade que eu falei para vocês que é dada pela dialética. O Anel de Giges é interessante pelo seguinte, porque era exatamente a história que acontece no livro do Senhor dos Anéis. Um minerador ele encontra esse anel, tá, um anel de ouro, e é uma sorte que ele dá, ele coloca esse anel e depois vai participar de uma festa que está acontecendo na cidade. Em determinado momento ele percebe que se ele girar esse anel, ele fica invisível. Tá? Inclusive, é claro que o Senhor dos Anéis foi o poder dele, que é esse poder de ficar invisível, a gente pode dizer que tem fundamentação foi baseado no Anel de Giges, porque inclusive Tolkien era um leitor de Platão fanático, Tolkien é o autor do Senhor dos Anéis. Mas o que acontece? Esse anel ele te dá um poder. Qual é o poder que esse anel te dá? De ficar invisível. Mas o que isso significa? Significa que você pode fazer o mal, você pode cometer aquelas ações que são depreciativas, que são reprovadas pela sociedade, e ninguém vai saber que foi você. Então, quando você tirar o anel e você ficar visível de novo, ninguém vai te julgar, ninguém vai dizer, eu não gosto da ação que você realizou. Mas não porque não gosta da ação, mas porque não sabe que foi você que realizou essa ação. Essa discussão, enfim, tem uma série de discussões que a gente pode levantar a partir disso, mas eu queria só colocar a posição para Platão aqui, que é um princípio, na verdade, da ética, que é o princípio da transparência, que vai ser muito importante para a gente, ainda mais hoje, aqui no Brasil, considerando a realidade política que a gente está vivendo. Qual é a ideia? Você precisa, tá? Se você estiver fazendo uso desse poder de ficar invisível, e por que você precisa? Você precisa porque fazer o bem, na verdade, é ser digno da ação que você está fazendo. Tá? Então você precisa fazer a mesma ação que você faria se você tivesse com um anel sendo visto por todo mundo, quando você tiver com um anel invisível. Quando você estiver invisível, você vai realizar uma ação que você não poderia realizar sem o anel, tá? Você sabe, você tem consciência de que essa ação é uma ação que vai ser reprovada, você só não tem capacidade de fazer porque você não quer essa reprovação. Isso para Platão é muito importante e depois isso vai ser melhor trabalhado por um filósofo chamado Kant, que a gente vai ver. Que é essa ideia de que eu preciso fazer, sob o poder de ficar invisível, exatamente a mesma coisa que eu faria se todo mundo estivesse vendo. Tá? Essa ideia é muito legal
e eu queria que vocês também guardassem isso na cabeça de vocês. Outra questão muito legal, outro filósofo muito importante da antiguidade, que vai trazer uma base muito boa para a gente falar de ética, foi Aristóteles. O livro que ele escreveu é a Ética Nicômaco, e o fim para Aristóteles das ações humanas é isso que ele chama de felicidade. O que Aristóteles está chamando de felicidade? Na verdade, para Aristóteles, eu coloquei essa citação aqui para vocês justamente para orientar essa discussão de explicar por que a felicidade é importante para Aristóteles quando a gente fala da ética. Então, nenhum dos outros animais é feliz, uma vez que de nenhum modo participam eles da contemplação. Aqui, contemplação, ele está querendo dizer o seguinte, os animais não são capazes de raciocinar. Os animais não sabem não têm consciência da própria existência, eles não sabem diferenciar o bem do mal. Tá? Por isso que os animais não são felizes, os animais não são racionais. Essa é a ideia para Aristóteles. Para Aristóteles, o homem é um animal racional e o homem precisa, como animal racional, decidir entre o bem e o mal. Isso para Aristóteles é fundamental. A ação humana, toda ação humana, ela é orientada para um fim. Se você vai fazer um sapato, por exemplo, você tem um fim em mente que é fazer bem aquele sapato. Tá? Se você vai assaltar um banco, você tem um fim em mente que é assaltar bem aquele banco, ter o dinheiro e não ser pego pela polícia. Tá? Não importa. O que é a felicidade para Aristóteles quando ele olha para todas as ações humanas? A gente tem uma pergunta, eu vou chamar uma pergunta do pessoal. Deixa eu só fechar esse slide aqui. Imagino que a gente deve ter uma série de perguntas, né? Porque o pessoal sempre gosta muito de discutir essas questões. Por que para falar do bem e do mal em Aristóteles, eu tenho que falar de felicidade? A ação humana, inclusive, pode ser uma ação boba, como de fazer um sapato, ou uma ação que vai fazer alguma diferença na sociedade, como de assaltar um banco. Para Aristóteles, se você reúne todas as ações humanas, tá, você tem toda a humanidade, todos os homens, juntos querendo um fim, que esse fim ele chama de felicidade. Tá? Porque na verdade, como se todos na sociedade tivessem conseguido alcançar aquele bem que cada um de nós está buscando. Tá? Isso é que Aristóteles chama de eudaimonia. Isso é legal, porque para alcançar esse bem, você precisa ser racional. Tá? Você precisa de forma bastante racional, e aí de novo fazendo aquela oposição que na verdade Platão fez com outras palavras. Não de forma emocionada, não de forma apaixonada, você falar sobre o bem e o mal. Vamos dar uma olhada uma pergunta aí que o pessoal mandou. Olha só. E Aristóteles? Ele também faz essa divisão de mundo sensível e mundo inteligível? Não. Aristóteles não divide o mundo em mundo sensível e mundo inteligível, porque para Aristóteles, na verdade, essa divisão de Platão, ela cria um mundo especial onde está toda a verdade, com a ideia de justiça perfeita, e Aristóteles não gosta muito dessa ideia. Tá? Aristóteles, para ele, o mundo sensível, que é o mundo dos sentidos, dos 5 sentidos, é o mundo que te dá a verdade que você tem que buscar. Tá? A razão, no caso, ela é só você organizando como que esse mundo vai funcionar dentro de determinadas categorias que a razão vai criar, para você poder organizar o mundo que você está percebendo. Então, não, Aristóteles não faz essa divisão que Platão faz. Pessoal, pode mandar qualquer pergunta que vocês tiverem, porque a gente com certeza vai tornar a aula mais dinâmica e vai ser interessante. Pode perguntar qualquer coisa, tá? Como é que, só para a gente fechar então Aristóteles, como é que ele vai organizar a questão da ética? Tá? O que é para ele o bem, o que é o mal? Aristóteles fala no vício da falta e no vício do exagero. Toda ação, para Aristóteles, ela pode ser uma ação exagerada, tá? Pode ser uma ação que
ultrapassa a medida da ação, ultrapassa o que essa ação deveria ser, né? O bem, aquela ação bem realizada, e toda ação também pode faltar com o que essa ação deveria ser. Tá? O que ela deveria ser para Aristóteles está no meio, que a gente chama de virtude. Eu dei o exemplo aqui para vocês da virtude da coragem. Tá? Se você falta com essa ação, a gente chama de covardia. Se você exagera nessa ação, a gente chama de temeridade, que é justamente aquele sujeito que realiza essa ação sem preocupação com a própria vida, sem preocupação com a vida dos outros, sem preocupação com nada. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, para Aristóteles o problema está em realizar bem uma ação, que é isso que ele chama de virtude. Então, a ética para Aristóteles é a filosofia, na verdade, pensando em como que essa ação pode ser uma ação mais equilibrada, sempre uma ação mais medida, tá? Uma ação... E a justiça para ele, o justo para Aristóteles, é essa ação que está ali no meio termo, tá? Que está no equilíbrio, sem exagerar nem faltar. E o principal de Aristóteles também é essa condição que ele dá para o agir ético, que é justamente para você poder fazer o bem ou o mal, para a gente poder falar de ética com esse sujeito, eu tenho que ter essas duas condições que eu botei para vocês, a liberdade e a racionalidade. Um sujeito sob pressão, tá, que não é livre para realizar a ação que ele está realizando, ele está matando. Só que ele está matando porque ele está movido por uma determinada pressão que levou ele a matar. Tá? O sujeito que também não é capaz de racionalidade, por exemplo, as crianças, os loucos, os doentes, Aristóteles falava disso e dizia que, olha, sinto muito, mas esses dois sujeitos aqui, aquele que não é livre para realizar aquela ação que ele está realizando e o que não é capaz de racionalidade, eles não vão ser capazes do agir ético. Tá? Eles não vão ser capazes daquilo que a gente estava falando, de fazer o bem ou o mal. Isso, Rafael, o que isso tem a ver com a nossa sociedade, com a nossa cultura, com a nossa realidade? Vocês com certeza já devem ter visto e até ficado revoltados com pessoas, por exemplo, que são julgadas e, na verdade, aquela pessoa provou-se no tribunal que aquela pessoa estava doente, tinha um problema psicológico, e cientistas, tá, psiquiatras, psicólogos, determinaram que aquela pessoa não foi a responsável pelas ações que ela realizou. Isso está ligado a essa discussão que a gente vai entrar agora. Se essa pessoa não foi responsável pelas ações que ela realizou, ela está movida por alguma coisa. Tá? Essa discussão, que é outra discussão clássica em ética que a gente sempre faz, é o seguinte: até que ponto você é realmente livre para fazer para realizar uma ação, e aí que essa ação vai ser julgada pela sociedade, ou a gente vai raciocinar em cima dessa ação, a questão do bem e do mal, e até que ponto você é pré-determinado pela natureza, tá? De forma que você funciona como se fosse uma máquina e não teria outra possibilidade. Você tinha que realizar aquela ação porque era o momento de realizar aquela ação, e não tem como. Você tem casos nos Estados Unidos, por exemplo, eu lembrei agora daquela chacina que aconteceu em Columbine, dos alunos que mataram vários outros alunos e professores. E aí, por exemplo, eu coloco a discussão para vocês. Se esses alunos, até que ponto esses alunos optaram, tá, por realizar essas ações, e até que ponto eles foram movidos pela natureza, por uma espécie de mecânica da natureza, tá, que levou eles a isso, e aí eles surtaram, e aí eles estavam condicionados, sugestionados por determinado fator, e eles não eram livres, na verdade, eles não tinham opção de realizar esses crimes, mas eles foram levados a isso. Eu coloquei duas questões para vocês aqui dentro desse tema, que é o tema do determinismo da liberdade, que faz essa oposição, né? Somos realmente livres para agir ou pré-determinados pela natureza? Essa discussão ela vai ser importante principalmente no início do século, com o positivismo, que ele vai determinar as ciências, vai dizer que, olha, as ciências elas estão crescendo, as ciências estão chegando aí, e as ciências vão dizer justamente no futuro como que o ser humano funciona. Se a ciência diz como o ser humano funciona,
Tá? O ser humano, ele na verdade já está pré-determinado, o futuro dele já está selado. Ele vai, o cara quando nasce, ele vai se tornar um assassino, ele vai se tornar um grande líder, ele vai se tornar um fanático religioso, entendeu? Então, esse determinismo científico, ele acaba, na verdade, com o que eles chamam de ilusão, que a gente gostaria de ter, na verdade, né? Que é aquela sensação de que a gente é livre. A gente, a qualquer momento, pode decidir, pode voltar atrás, a gente pode... Não, a nossa natureza está pré-determinada e nós funcionamos, na verdade, como uma máquina, tá? E aí a natureza é que está determinando esse nosso funcionamento e está nos levando a agir de determinada maneira. Outra questão que eu coloquei é uma questão que também foi levantada por Aristóteles, principalmente no livro da Metafísica dele. Existe uma única linha de causalidade ou somos responsáveis pela sua construção quando agimos? Essa discussão da causalidade é interessantíssima, porque, por exemplo, se a gente pensar nos eventos que aconteceram até esse momento que você está sentado aí estudando, você tem uma série de coisas nexos causais que já se estabeleceram. Você levantou, tomou café, depois você fez determinada coisa, depois você falou com a sua irmã, falou com seu pai e chegou a esse momento que você está agora. Essa discussão é interessantíssima, porque você pensa que aconteceu uma linha de eventos, tá, que se deram até agora. E você tem a ilusão também de que a partir de agora você pode decidir, por exemplo, eu poderia agora, nesse momento, decidir tirar toda a minha roupa e sair correndo por aí enlouquecido. Ou poderia simplesmente continuar dando a minha aula. Pois é. Será que eu sou realmente livre para tomar essa decisão? Tá? Não sou tão livre porque eu ia ser preso, porque eu ia ser demitido, porque ia acontecer todas essas coisas. Mas será que se eu tivesse realmente determinado, eu poderia fazer isso? Vamos considerar o próximo instante. Pronto. Esse instante já passou, eu não fiz. Tá? Já que eu não fiz isso, se eu voltar, olhar para trás, tá? Será que eu era livre ou eu já estava pré-determinado a chegar nesse instante em que eu não fiz isso? Tá? Eu já cheguei no instante, eu não fiz essa coisa maluca que eu sugeri, e estou aqui seguindo essa linha de causalidade que todos vocês, todos nós que estamos aqui, estamos talvez, essa é a proposta de Aristóteles, seguindo uma linha de causalidade, que é essa. Tá? E não muda, e ela já era essa antes da gente chegar nesse instante no tempo. Tá? Lembra que os gregos eles tinham essa noção do tempo como uma linha reta, o tempo absoluto sempre seguindo em frente. E aí, cara, tem uma questão que vai ser até importante para a Idade Média, que fala do livre-arbítrio. Será que você, por exemplo, se Deus já conhece toda essa... Na Idade Média eles vão falar isso. Deus já conhece toda essa linha de causalidade, esses eventos até o final. Tá? Como é que você pode dizer que o sujeito era livre para seguir por aqui, ou seguir por aqui, para tomar determinada ação ou tomar determinada outra ação? Tá? Você não pode, na verdade, dizer isso. Essa linha já está pré-estabelecida, a gente está simplesmente seguindo por ela. Eu queria deixar duas coisas claras para vocês da Idade Média, porque essa discussão do bem e do mal aconteceu na Idade Média em dois momentos que eu acho importantes. O maniqueísmo é uma escola foi fundada por um cara chamado Mani, na Idade Média, que colocava o bem e o mal, na verdade, como forças opostas. Tá? Então eles entendiam que o bem é Deus, é o Criador do universo, é bom, é justo, e o mal seria uma força oposta a Deus, que está entrando em embate com Deus, e aí começa a aparecer uma série de explicações para essas figuras, né, essas figuras malignas, essas forças todas que estão entrando em embate contra Deus. E Santo Agostinho, que não gosta dessa ideia aqui, tá, e faz uma proposta. Olha só, eu não acredito que esse mal, que o mal que está acontecendo na Terra tenha se originado de Deus. Ele acha estranho isso. Então, o que ele faz? Ele propõe que isso daqui é, na verdade, um argumento. Tá? A única coisa que existe é o bem, é Deus,
E o que você está chamando de mal é exatamente o momento em que Deus não se apresenta de forma mais completa, tá? Em que a luz de Deus não é tão forte. A ideia de Santo Agostinho é interessantíssima, porque ela dá movimento, inclusive, a essa discussão sobre o bem e o mal na Idade Média. Então, inclusive na Divina Comédia, de Dante Alighieri, no livro do Paraíso, o Dante tem uma discussão com Beatriz que é interessantíssima, porque ela fala das manchas na Lua. E aí ela explica para Dante por que a Lua tem manchas, exatamente dessa maneira aqui, falando que a luz de Deus ela não está iluminando a Lua de forma uniforme, né? Ela é esférica, ela não está iluminando essa esfera completamente. Ela ilumina umas partes, outras partes não ficam tão iluminadas, e aí você cria aquelas manchas escuras, que na verdade são sombras, né, na Lua. É onde a luz não está batendo com tanta força. Pode colocar mais uma pergunta aí, pessoal deve estar... No filme Matrix, o determinismo me lembra a cena do oráculo. Ah, maneiro. É isso mesmo? Exatamente. Só dar uma voltadinha aqui para a questão do determinismo, ele lembrou muito bem. A cena, só para explicar para vocês, a cena do oráculo é um momento em que o protagonista do filme entra numa sala e tem uma senhora, que é uma senhora que ele está visitando para poder ter mais informações sobre a aventura que ele está passando. E tem uma cena interessantíssima, é que quando ele entra, antes dele entrar na sala, ela fala para ele, toma cuidado, não se preocupa com o vaso. Tá? E aí quando ela fala não se preocupa com o vaso, ele vira, derruba o vaso e o vaso cai e quebra. E aí o que ele pensa? Pô, como é que você sabia que esse vaso ia cair? Você falou, não se preocupa com o vaso que quebrou. E aí ele vira, bate com a mão no vaso e o vaso cai e quebra. É interessante porque o que ela responde para ele é o seguinte, como é que você sabe que... Você está dizendo que eu sabia o que ia acontecer, mas como é que você sabe que eu não causei esse evento quando eu fiz a minha pergunta? Tá? Então, de determinada forma, essa cena do oráculo é exatamente a questão do determinismo, porque ela consegue prever os eventos que iam, como é que aquela causalidade ia se dar, e ela, na verdade, foi responsável pela causalidade, ela não estava adivinhando. Bem lembrado, legal. Aí eu queria entrar com vocês na parte que eu acho que eu considero a parte mais importante da aula. A gente falou da antiguidade, falou um pouco da Idade Média. Agora, aqui é que eu acho que a gente vai começar realmente a discutir ética para a gente entender como é que a nossa sociedade está estruturada. Presta atenção, olha só. Eu tenho esse filósofo aqui, o Jeremy Bentham, que fez uma proposta. Para explicar a proposta dele, que a gente chama de consequencialismo ou utilitarismo, eu queria formular uma espécie de alegoria com vocês, uma espécie de um caso. Vamos olhar para esse caso. E eu queria, inclusive, que vocês participassem, me dizendo o que vocês fariam nessa situação. Eu coloquei aqui para vocês um minerador, um sujeito que está trabalhando, e ele está dentro de um carrinho de ferro, um carrinho pesado, viajando com velocidade igual a 120 km por hora. Não vou dar aula de física para vocês ainda, é aula de filosofia. Tá? Esse sujeito está viajando nesse carrinho e aí o que acontece? Ele está viajando nesse carrinho totalmente descontrolado, sem freio. Tá? Ele não consegue parar, não consegue frear o carrinho e está andando por um trilho, só que na direção desse trilho, veja, várias pessoas aparecem. São mineradores que estão trabalhando no trilho. Eu tenho aí 5 mineradores, tá, que vão sofrer o impacto desse carrinho e eu tenho 5 mortes que vão acontecer. Trágico, né? Eu acho que seria mais trágico se o desenho fosse melhor, mas dá para vocês usarem a imaginação e perceber que eu tenho ali um carrinho com minerador e tal, aí você imagina todo o estrago que esse carrinho vai fazer nesses 5 mineradores que estão no trilho, na reta do trilho. Ele não consegue frear o carrinho. No entanto, esse minerador tem uma espécie de uma alavanca dentro do carrinho e ele consegue mudar a direção, passar para outro trilho. Tá?
Ele está vindo na direção desses caras aqui, e aí eu vou dar uma informação importantíssima para vocês. Não é culpa dele. Ele não foi responsável foi um acidente, tá? Por o carrinho entrar em movimento. Ele só não consegue frear o carrinho. Então a morte dessas 5 pessoas não vai ser responsabilidade dele. Ele estava dentro do carrinho e vai acontecer um acidente horrível. No entanto, ele pode fazer o quê? Se ele puxar essa alavanca, ele consegue desviar o carrinho do trilho, tá? Na direção de um sujeito que está ali dormindo no trilho do outro lado. Pô, se esse cara puxar a alavanca, agora sim ele vai ser responsável pela morte desse sujeito, porque ele decidiu, em vez de matar esses 5 aqui, matar só um. Tá? E ele vai ser o causador da morte desse cara aqui. Se ele não realizar ação nenhuma, tá? Se ele se abster da situação, ele vem aqui na direção dos 5 e, pô, a pergunta que eu faço para vocês, eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta, é a seguinte: o que você faria? Tá? Você puxaria essa alavanca? Você causaria a morte de uma pessoa para salvar essas 5 vidas aqui, que são 5 famílias destruídas e tal? O que é melhor? Tá? Tem 2 respostas que os alunos vão dar. Fora os alunos engraçadinhos que vão dizer que eu vou tentar gritar para avisar, eu vou tentar pular do carrinho, eu vou ligar meu celular, enfim. As respostas aqui que a gente está procurando são essas aqui. Você não faz nada, porque aí você não vai se responsabilizar pela morte de ninguém. Tá? Você não vai carregar essa culpa, inclusive, por ter decidido matar alguém. Mas você vai causar a morte de 5 pessoas. Tá? Que, na verdade, você não está carregando a culpa, porque você não se entende causador dessas 5 mortes, mas você estava lá participando das mortes porque você está dentro do carrinho. E você poderia ter feito o quê? Você poderia ter puxado essa alavanca e evitado essas 5 mortes. A outra opção é o cara que fala: não, eu puxo a alavanca, tá? Porque eu vou matar aquele sujeito, porque é melhor eu matar um sujeito, que é a opção minha matar esse sujeito, e preservar a vida de 5 outras pessoas. Tá? Esse cara, ele fez uma matemática interessante. Ele optou por assassinar uma pessoa e salvar a vida de 5. Tá? Eu digo assassinar, parece parece que ele está fazendo um mal, né? Não, mas eu estou falando de assassinato, estou falando que essa morte foi realmente opção dele, foi escolha dele. Tá? Não isso aqui não é um acidente. Esse caminho para cá não foi um acidente. O que é interessante na nossa sociedade? O utilitarismo, que a gente chama de princípio do bem-estar máximo, o Jeremy Bentham está dando esse nome, faz essa matemática. Tá? A gente tem que ver qual é a ação mais útil. Qual é a ação mais útil? Vai ser essa aqui. Eu vou causar a morte desse sujeito e vou salvar a vida dessas 5 pessoas. Esse pensamento não é muito esquisito na nossa sociedade. As pessoas têm a nítida sensação de que é melhor, às vezes, você causar um determinado mal, tá? Se isso for trazer um bem maior. Tá? Aí eu queria colocar uma outra proposta para vocês, diferente dessa. Para colocar essa proposta, eu quero que vocês considerem, que é de um filósofo iluminista chamado Immanuel Kant, eu quero que vocês considerem esses três movimentos da ação. Tá? Então, eu estou chamando de ação em si o momento que você realiza aquela ação, estou chamando de fim os efeitos, as consequências da ação, e de vontade o que te move a realizar determinada ação. Tá? E aí deixa eu contar uma história interessante, rápida para vocês, que aconteceu nos Estados Unidos. É um caso que eu acho emblemático para a gente, para vocês começarem a entender qual é a proposta de Kant. Um filho, foi um caso trágico. Um filho de uma juíza, essa mulher tinha colocado um seguro no nome desse rapaz. Esse seguro, se ela fosse morta, porque ela é uma juíza, afinal de contas ela corria esse risco, esse menino ia receber uma quantia elevadíssima de dinheiro, 1 milhão, 2 milhões de dólares. O que ele decide fazer? Um excelente filho, né? Ele resolve antecipar a morte da mãe
para ele poder receber logo o dinheiro do seguro. Tá? Um filho carinhoso, um filho dedicado, né? Ele, à noite, 3 horas da manhã, ele planeja tudo e ele vai matar a própria mãe. Então, o que ele faz? Entra no quarto, tá? Coloca um revólver e comete o assassinato da mãe, faz toda a cena e vai dormir como se nada tivesse acontecido. Tá? Pela manhã, a polícia entrando Esse fato é interessante que ele aconteceu mesmo. A polícia entrando na casa não sei o quê, tá, assassinato e tal. Alguém entrou, ele tinha quebrado a janela, tinha feito lá toda a cena dele, né? O garoto chorando, minha mãe, não sei o quê, tudo mentira. Ele não é um bom criminoso. O que eu chamo de um bom criminoso? Alguém que teria conseguido fazer bem alcançar bem o fim dele, né? Que era planejar a morte da mãe e ficar com dinheiro. Tá? Por que ele não é um bom criminoso? Ele fez lá tudo errado, tá? A polícia descobriu que foi ele, que foi o próprio filho que matou a mãe. Tá? A polícia descobriu que foi o próprio filho que matou a mãe e manda prender esse jovem, que eu estou chamando de garoto, mas ele já tinha mais de 21 anos, inclusive. Mas manda prender. Tá? Pô, ele matou a mãe pela madrugada lá, 3 horas da manhã. O que é interessante? A ação que ele realizou, ela tinha esse fim aqui, que era a mãe dele falecida, né? E o dinheiro todo que ele ia ganhar com essa história. A vontade dele, que era o que estava movendo essa ação, é a vontade, justamente a ganância, a vontade daquele dinheiro, né? Era buscar aquele dinheiro. Foi por isso que ele resolveu realizar essa ação de matar a própria mãe. Olha que interessante essa história. O legista, quando foi verificar, né, fazer a autópsia lá do corpo da mãe, liga para o delegado e fala, olha, desculpa, mas você precisa soltar esse rapaz, porque ele não matou ninguém. Tá? O que aconteceu? Ele deu esses tiros 3 horas da manhã, acontece que 1 hora da manhã essa mulher morreu de infarto. Tá? Então, você não pode, sinto muito, mas você não pode mandar prender o garoto, porque não foi ele o causador da morte da própria mãe. Ela já estava morta quando ele deu lá os tiros. Olha que interessante. O que você faz com esse rapaz agora? Solta. Porque ele não matou ninguém. A ação, ele não conseguiu, era a ação de matar a própria mãe. Ele não conseguiu realizar a ação, porque ela já estava morta. Você não mata uma pessoa que já está morta. O fim ele não alcançou, porque a mãe não podia morrer de causas naturais. O seguro dava o dinheiro lá, ele ganhava o dinheiro. Além disso, a polícia já descobriu que, enfim, ele não conseguiu realizar nem a ação nem o fim. Mas você conhece a vontade do sujeito. Tá? Você sabe qual é. Eu estou falando do que move aquela ação. Agora, você tem certeza, inclusive, dessa vontade, mesmo que ele não tenha conseguido realizar a ação e o fim. Para o Kant, para você falar de ética, você tem que garantir que essa vontade aqui é boa. Tá? Se você tiver alguma coisa aqui nessa vontade que você entenda que é fazer o mal, que é uma intenção que está movendo uma ação, que na verdade vai trazer prejuízo, ou enfim, que é o agir contra o dever, como Kant fala, mas não precisa ter realizado a ação, nem precisa ter alcançado os fins. Tá? Você olha para a vontade, se você garantir que essa vontade é boa, tá? Você pode falar numa ação moral, você pode falar em ética. Isso é legal, porque a gente vai contrapor com aquela noção do utilitarismo, aquela matemática que o utilitarismo está fazendo. Tá? E aí eu preciso que vocês entendam. O que Kant chama de agir contra o dever em ética? Ele está dizendo justamente que todas aquelas ações que você realiza que são por inclinações, tá? Por interesse, ou por pressão, ou porque você está buscando algum fim, tá? Que não seja o próprio dever. O que é o dever? O que você deve fazer. Eu vou definir para vocês qual é esse dever. O que é esse dever para Kant? Tá? Que é a ação boa, né? A ação que você quer realizar. Então, sempre que você estiver
agindo, como esse garoto estava agindo, olhando para os fins, tá? Ou ele estava aqui, lembra que eu tinha a vontade, ele estava, na verdade, voltado para o fim, que era o dinheiro. Tá? Ele não estava agindo porque ele deve agir daquela maneira. É o agir contra o dever. O agir conforme o dever é interessante porque Kant considera a possibilidade de você fazer o que você deve fazer, mas por coincidência. Não porque você estava movido, inclinado a agir daquela maneira. Tá? Como assim coincidência? O exemplo que Kant dá no livro dele é interessante. É um merceeiro que está numa loja, uma criança entra para comprar um doce, e ele pensa, não, posso dar um troco errado para essa criança, e aí eu vou ganhar um dinheirinho extra aqui, posso enganar a criança e ganhar o dinheirinho extra. Ele resolve não fazer isso. Mas por que ele resolve não fazer isso, não enganar a criança? Porque ele pensa, não, peraí, mas se eu enganar essa criança, ela pode contar para alguém pode perceber que ela está sendo enganada e isso vai prejudicar o meu negócio. Tá? Então, quer dizer, eu vou me dar mal, mas não porque eu estou fazendo o mal. Eu vou me dar mal porque eu não vou alcançar o fim que é mais importante para mim, que é de ter um bom negócio, uma reputação, de ter um nome. Eu vou sujar esse nome? Não. Então, não me interessa. Então, repara, o agir conforme o dever é interessante porque ele está fazendo o que ele deveria fazer, que é não enganar a criança. Mas o que está movendo a vontade dele a fazer isso é, na verdade, um fim que ele quer alcançar, não é o próprio dever, não é o fato de que ele deve agir daquela maneira sempre. Tá? E, por fim, o agir por dever. É aqui que eu queria chegar, porque aqui é que você se pergunta, tá bom, Rafael, beleza. Então, para Kant, você tem que ser movido por boa vontade, tá? E para ser movido por boa vontade, você deve agir exatamente da maneira como se deve agir. E como se deve agir? Tá? Qual é essa maneira, então? Para responder essa pergunta, ele cria o imperativo categórico. O imperativo categórico diz assim, age só segundo máxima. A máxima, vocês podem ler aqui, lembrando do início da aula, como aquele juízo, tá? Aquela questão que eu estava falando de roubar é errado, por exemplo. Isso é uma máxima, porque você está fazendo um juízo de uma ação humana. Então, qual é a máxima que você deve, o juízo que você deve sempre seguir? Tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal. Então, roubar é errado, tá? Ou eu não vou roubar, ou não se deve roubar, melhor ainda, tem que poder se tornar uma lei universal. E aí tem discussões infindáveis sobre isso. Deixa eu colocar para vocês uma imagem que eu acho que é um exemplo legal disso. Para pensar, por exemplo, num sujeito que tem bombas presas ao corpo e ele quer fazer mal a um ônibus cheio de crianças, tá? Porque essas crianças são da religião X e ele é da religião Y. Esse sujeito decidiu que ele vai, causar essas mortes porque aquilo vai beneficiar ele de alguma maneira. Olha que interessante. Essa máxima, ela não pode se tornar lei universal. Por quê? Se esse ônibus estivesse cheio de crianças da mesma religião que esse sujeito que está com o corpo cheio de bombas, ele já mudaria a máxima. Ele não continuaria, ele não preservaria essa máxima. Tá? Se você muda a circunstância, você muda a situação, ele já fala, não, agora eu não devo mais fazer aquilo que eu ia fazer. Então, ela não é universal. Tá? Ela serve ali para aquela situação, porque ela vai trazer algum fim, lembra, vontade, ação e fim. Ela vai trazer algum fim que é interessante para ele está voltado para o fim. Tá? E tem outra formulação interessante do imperativo categórico, que é, age de tal maneira que possas usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. O que Kant está querendo dizer com isso? O imperativo categórico, só para vocês entenderem, imperativo categórico não é nenhuma palavra esquisitíssima. Imperativo é o que você deve fazer. Tá? E categórico porque sempre, tá? Não em determinada situação. O imperativo categórico formulado dessa maneira, ele está falando que você deve tratar a humanidade, olha aqui, vamos simplificar, usar a humanidade sempre como um fim.
Então, quer dizer, você deve tratar o ser humano como o fim, tá? O objetivo da atuação, nunca como meio para você conseguir um determinado fim, que pode ser, por exemplo, dinheiro ou comida, ou seja qual for o teu fim, o teu interesse. Esse ser humano não pode ser o meio para você conseguir realizar esses desejos que você tem. Ele tem que estar no fim, tá? O bem ele tem que estar voltado para esse ser humano. Galera, toda essa discussão, aí, o que eu queria para fechar com vocês? Lembra daquela matemática que a gente estava fazendo no consequencialismo de Jeremy Bentham, no utilitarismo? Eu tenho uma pessoa, vida de 5 pessoas. O utilitarista entende que é mais útil, tá? Eu vou causar um bem-estar maior se eu causar a morte de uma pessoa para poder salvar as 5. Repara, o Kant, eu não poderia nunca causar a morte de uma pessoa para salvar aquelas 5, porque esse causar a morte já é justamente eu ir contra o próprio dever. Meu dever, o que pode se transformar em máximo universal? Eu não quero salvar a vida das 5 pessoas. Então, a máxima universal é salvar a vida, é preservar a vida. Tá? Então, eu não posso causar essa morte porque eu estou entrando em contradição. Tá? Eu estou indo contra a minha própria vontade que eu tenho de preservar essa máxima, que sempre devemos salvar a vida das pessoas. Que é o que eu entendo que é o bem. Porque no utilitarismo é o que eu estava querendo fazer. Em termos de construir a nossa sociedade, eu queria que vocês associassem esse utilitarismo às ditaduras, por exemplo, tá? A Stalin, a Hitler. Por que a gente vai fazer essa associação? Porque, por exemplo, Hitler tinha um sonho. Tá? O sonho de Hitler era construir uma utopia, uma Berlim perfeita, com cultura, educação, saúde. O sonho de Hitler era bem-estar de toda a população na Alemanha e de toda aquela população que tivesse voltada para os mesmos ideais que ele. Olha só, o fim que ele está querendo não é mal não, viu? Cultura, educação, todo mundo com dinheiro no fim do mês, todo mundo bem, todo mundo feliz. O problema é o seguinte, os meios para você chegar nesse fim, tá? O mal necessário, por isso que eu estou associando isso com o utilitarismo, vai ser o antissemitismo, vai ser a morte dos judeus, tá? Vai ser a morte de todas as pessoas que estão se opondo ao partido dele, e morte, mesma coisa com Stalin, tá? Você tem todas as mortes que esses caras estão causando em nome de um bem maior, tá? Em nome de alguma coisa que é honrosa, que é justa, que é o fim ao qual a gente quer chegar. Eu vi que o pessoal está fazendo pergunta. Pode colocar uma pergunta aí. Consequencialismo é usado para treinamento de motorista de ônibus. Se você está dirigindo um ônibus lotado e uma pessoa atravessa a pista, você freia ou passa por cima? Pode deixar a pergunta aí para eu entender o que ele está falando. Ele está querendo dizer que se você está dirigindo um ônibus lotado e uma pessoa atravessa a pista, você deve passar por cima para preservar a vida das pessoas que estão no ônibus. A pergunta é do Rogério Jacinto, do Polo Anglo São João. Rogério, essa é exatamente a questão. Eu estou colocando para vocês esses dois, o categorismo, né, contra o utilitarismo, justamente porque você deve fazer o mal para preservar. Só para responder a tua pergunta, deixa eu colocar uma frase que eu achei sensacional, que eu vi uma vez, que é exatamente o que você perguntou. Se você tivesse, por exemplo, se você fosse um grande ditador, tá, e você tivesse que apagar uma luz na sua cidade, tá, entenda que por apagar uma luz, para ficar bem claro o que eu estou falando, é você matar uma família inteira numa casa, para você preservar todas as luzes acesas. Tá? Você teria alguma dúvida de que você deve fazer isso? Tá? Eu estou falando de acabar com uma família,
para você preservar todas as outras famílias da sua cidade. É em nome disso, é em nome do utilitarismo, do consequencialismo e desse pensamento que os grandes ditadores vão justificar tudo o que eles fizeram, cara. Tá? E no caso do motorista de ônibus, se a gente for para o lado do categorismo do Kant, eu te digo uma coisa, o nosso país, ele, na lei, ele vai para o lado do categorismo, sim, não do utilitarismo, tá? A resposta é não, você não vai optar pela morte dessa pessoa, mesmo que isso implique o bem-estar de todas aquelas pessoas que estão no ônibus. E você não vai treinar o motorista do ônibus assim. Tá? Você vai treinar o motorista do ônibus para tentar, sim, na situação, preservar a vida de todos. Você vai treinar os policiais que fizeram um cerco na casa da Eloá, que foi sequestrada pelo namorado, para preservar a vida de todos. Tá? Para preservar a vida da Eloá, para preservar a vida daquele sujeito que está lá dentro do apartamento, segurando ela a ponta de bala, tá? Para preservar a vida de civis que possam se envolver na situação. Tá? É muito perigoso uma polícia utilitarista. Tá? É muito perigosa essa polícia. Consequencialista, uma polícia que atira e mata para resolver problemas. Tá? Você pode ter certeza que você vai encontrar o categorismo de Kant em todo momento na nossa sociedade. Eu dou 2 exemplos para você, Rogério. Policiais, quando, por exemplo, vão fazer uma operação que entram numa zona perigosa que está sendo dominada por traficantes, por exemplo, a realidade do Rio de Janeiro, não hoje, sempre foi a realidade do Rio de Janeiro. Como é que eles fazem? Eles usam uma farda, eles usam um carro colorido, com uma sirene em cima que está avisando que eles estão chegando. Tá? Repara, vou te dar uma ideia. Por que você não treina um policial para entrarem todos disfarçados, tá? Irem na casa dessas pessoas à noite e envenenarem a comida dessas pessoas, sem que elas percebam? Não seria mais útil? Tá? Você não alcançaria os fins melhor do que arriscar a vida dos policiais, do que botar eles fardados, e os caras já sabem quem é o policial, entendeu? Vamos falar de outro aspecto da nossa sociedade. Sinais de trânsito, não, desculpa, pardal, por exemplo, que multa. Você avisa que vai ter o pardal. Pô, se você quer que o cara respeite o limite de velocidade, por que você não mente para ele? Por que você não omite? Tá? Por que você não coloca esses pardais escondidos pela cidade, muda eles de lugar a todo momento? Entendeu? Ninguém nunca vai saber onde é que tem um pardal e toda hora você vai respeitar o limite de velocidade. Então, seria melhor, né? Seria mais útil. Tá? Mas, cara, o que acontece é o seguinte, eticamente, o nosso Estado, ele está caindo para esse lado aqui, que é o lado do imperativo categórico, tá? Que pega essas máximas universais e fala o seguinte, se você não... parece uma coisa muito simples, né? Se você não quer que ninguém te mate, você não vai matar ninguém. Se você não quer que ninguém faça sua restrição, que ninguém tire a sua liberdade, né, de expressão, por exemplo, você não vai tirar a liberdade de expressão de ninguém também. Tá? Essas máximas aqui, eu peguei o artigo 3 dos direitos humanos, o direito à vida, liberdade e segurança pessoal é uma máxima universal. Tá? Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos estão proibidos em todas as suas formas, máxima universal também. Ninguém será submetido a tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Repara, cara, essa, por exemplo, máxima universal, significa que na nossa sociedade, a maneira como a gente construiu a nossa sociedade, qual é o nosso dever? O que a tortura é um meio para conseguir um fim? Sim. Tá? A tortura, ela significa que você pode descobrir, por exemplo, você deve ter visto Tropa de Elite. Tá? Significa que você pode descobrir onde é que está o chefe do tráfico. A tortura significa que você vai descobrir onde é que está uma célula terrorista. A tortura é útil. Tá? Agora, o que a gente está falando aqui? Que na nossa sociedade, a gente não quer o útil. A gente vai tomar o caminho mais difícil e vai ser mais difícil, cara. Tá? Porque ninguém vai ser submetido à tortura, porque a gente entende que o nosso dever não é torturar. Tá? A tortura é, na verdade, um meio para você alcançar o fim. Agora, você não pode dizer que nós temos o dever
de torturar, como se a gente quisesse isso para a nossa sociedade, que as pessoas sejam torturadas. Não, a gente não quer. Então, já que a gente não quer ser torturado, tá? Já que a gente não quer que determinada criança inocente seja torturada, a gente vai transformar isso numa máxima universal e vai dizer que ninguém vai ser torturado. Tá? Eu tenho certeza que vocês devem estar pensando naquele tio seu, que fica sentado lá assistindo o programa de domingo com você e ele fala, direitos humanos é para prender bandido. Né? Direitos humanos não serve para nada. Direitos humanos só aparece para você na hora que o assassino precisa, na hora que quem está fazendo mal precisa. Tá? Na hora que você tem alguém que é uma vítima inocente, na hora que você tem alguém que precisa ter seu direito garantido, não, essa pessoa é descartada como se fosse lixo da sociedade. Mas os traficantes, assassinos, os grandes perversos da sociedade, não, você tem que dar a eles direitos humanos, né? Você tem que preservar a vida deles, você tem que alimentá-los, você tem que... olha, a discussão é exatamente essa. Qual é o tipo de sociedade que você quer construir? Tá? Você quer construir uma sociedade em que, por exemplo, a democracia caiu por terra e você colocou uma polícia forte, essa polícia tortura, mata indiscriminadamente, ou pelo menos quem ela entende que é justo torturar e matar, tá? Ou você não quer fazer julgamentos na sua sociedade, você quer que eles sejam executados na hora. Que tipo de sociedade nós queremos construir? Tá? A resposta já foi dada. Tá? Porque, primeiro, nós somos uma democracia. Nós valorizamos essas máximas universais, nós não queremos ser torturados, nós queremos a nossa liberdade de expressão, nós queremos que a nossa vida seja preservada. Nós não queremos policiais entrando num lugar e atirando indiscriminadamente contra todos, tá? Porque um deles é bandido. Tá? Nós não queremos pessoas sendo assassinadas porque você vai resolver um problema mais rápido e vai preservar a vida de um inocente. Não queremos. Tá? Quando eu falo de ética, eu estou falando muito mais, de forma muito mais poderosa do que simplesmente discutir se isso é fazer o bem ou fazer o mal. Eu estou falando, como diz na própria habilidade do Enem, do tipo de sociedade que eu quero construir. Tá? E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós já construímos um nazismo, um stalinismo, todas as ditaduras que aconteceram. Nós já construímos a expansão romana, a expansão alexandrina, tá? E já tentamos de tudo. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente, tá? Em que você se vinga do sujeito que cometeu o mal. Tá? Se um dedo foi cortado, você vai lá e corta o dedo do sujeito. Tá? E já percebemos o que funciona e o que não funciona. Tá? E no momento estamos sim caminhando nessa direção. Tá? Na direção do categorismo e das máximas universais. Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Tá? A lei não funciona para alguns, o que a gente chama de isonomia. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Arbitrariamente. Isso aqui inclusive a crítica que todos nós fazemos do habeas corpus. Né? Que a todo momento a justiça dá habeas corpus para esses criminosos, eles são presos, mas aí já estão na rua de novo. Veja bem, o caminho da ética é o caminho mais difícil. Tá? Se você tem liberdade moral, para fazer o mal quando você achar necessário, para torturar, para matar, você vai chegar mais rapidamente aos fins que você está querendo. Tá? Com custo, tá? Com custo de que, contraditoriamente, você não está fazendo o bem, você está fazendo o mal. Tá? E aí, mas aí quando eu chegar nessa utopia, meu amigo, eu acho que ninguém quer, na nossa sociedade, ninguém quer chegar nessa utopia dessa maneira. A gente tem outras maneiras, a gente tem a maneira do categorismo para chegar nessa utopia, a gente está buscando ela. Tá? A gente está buscando uma sociedade que é mais bonita, uma sociedade melhor, o ethos, um bom lugar para se viver. Tá? E não vamos procurar atalhos. Tá? Nós vamos tomar o caminho mais difícil, vai ser o caminho mais difícil, mas a gente vai lutar
para poder, pelos meios corretos, alcançar esse lugar que vai ser um lugar melhor para se viver. Eu coloquei aqui para vocês aquela citação que eu trouxe, né, que ela exprime legal essa luta do utilitarismo contra o categorismo. Se você tivesse que apagar uma luz na sua cidade para preservar e manter todas as outras acesas, você seria capaz de tomar essa decisão? E a discussão que eu já trouxe para vocês também das autocracias, das ditaduras versus a democracia. O utilitarismo sempre funciona como argumento para o povo abrir mão da própria liberdade. Eu não estou colocando aqui para vocês, apesar de parecer isso, o categorismo como uma espécie de caminho da salvação e o utilitarismo como o caminho da perdição. Tá? Eu estou pedindo para vocês fazerem boas associações, já que eles estão muito interessados na maneira como a gente está construindo a nossa sociedade. Tá? E as associações é interessante que vocês aprendam a pensar dessa maneira. Tá? O utilitarismo, ele responde, sim, muitas perguntas que o categorismo não conseguiu responder no iluminismo. Situações de problema atuais, que eu coloquei para vocês. Só para a gente ver se a gente consegue discutir alguma coisa usando tudo isso que a gente viu. O caso Eloá, então só para a gente fechar essa questão da Eloá sequestrada pelo namorado, ex-namorado, né? Depois que sequestrou, acho que deve ter terminado, né? E ela foi assassinada, foi brutalmente assassinada dentro do apartamento. Os policiais, eles tinham visibilidade, tá? E eles tinham como acertar um tiro naquele sujeito. Várias vezes ele veio à janela. Eles não receberam ordem para fazer isso, tá? Porque o Estado, o nosso Estado, o Estado brasileiro, ele não vai dar ordem enquanto ele está realizando uma operação, ou pelo menos eu estou falando o que deveria ser a nossa realidade, considerando que a gente está mais ligado ao categorismo do que ao utilitarismo, como eu falei para vocês. O Estado brasileiro não vai dar essa ordem para matar, porque isso vai resolver o problema, tá? A situação. Ele não vai. Se desse essa ordem para matar o sujeito que tinha a Eloá sequestrada, ela estaria viva, tá? Teria salvado a vida dela. O problema é o seguinte, é o tipo de sociedade que você vai construir se você começa a dar ordem para matar, porque isso vai resolver o problema. E você abre mão de preservar a vida de todo mundo que está envolvido na situação. Tá? A grande questão é essa. Eu coloquei para vocês aqui a associação que a gente tem que fazer, que a gente não pode deixar de fazer com a corrupção. Tá? E aí queria que vocês lembrassem da questão da transparência, do anel de Giggs. Tá? Tudo que está acontecendo na política brasileira tem como pano de fundo dessa discussão a questão de eu sou visto ou eu não sou visto, e quando eu sou visto, eu vou fazer determinadas ações, vou realizar determinadas ações. Quando ninguém estiver vendo, eu vou realizar outras ações. Em Nova York aconteceu uma coisa interessante há pouco tempo, que um senador propôs que todas as reuniões feitas por senadores dentro do Senado fossem filmadas. E aí a própria população, você votou no cara, e aí qualquer reunião, por mais boba que seja, que ele fizesse lá, você ia estar vendo o cara discutindo e o que ele está discutindo com aquele sujeito que pediu uma reunião, que está fazendo. Isso para evitar o que, com certeza, que você votasse num cara que é contra o desmatamento, né, que ele tem o discurso contra o desmatamento, e aí fechado na sala dele, aí é que entra o lance do anel de Giggs, que é legal. Sem ninguém estar vendo, no momento que ele está invisível, ele fizesse uma reunião com um lobista de uma madeireira, para fazer um acordo com essa madeireira. Tá? Porque agora ele fechado na sala dele, ninguém está vendo. Tá? A gente aqui no Brasil, apesar de todas as críticas que a gente faz ao Brasil, a gente fez uma coisa muito interessante, que foi isso daqui, que é o portal transparência.gov.br, que abre as contas, abre o cartão de crédito, diz a movimentação, diz o lobby que está sendo feito. Tá? E esse portal Transparência, essa proposta do portal Transparência, não é só ética, mas ela é uma luta ética muito importante, que é a luta por você justamente parar com essa coisa da invisibilidade, de
tornar as pessoas invisíveis depois que elas são eleitas, né? E aí você não consegue mais, essa pessoa sai do foco, sai de cena, tá? E não consegue mais, ela fez uma proposta, né? A proposta dela é de que ela não ia aumentar o imposto tal, como o IPTU, por exemplo, e aí ela decide abandonar essa proposta e aí volta atrás e já não é mais aquilo que ela ia fazer e você perde justamente a visão daquele sujeito. Tá? Você perde a clareza do que você está vendo e ele se transforma numa névoa e você não... Pronto, ele fica invisível e você não consegue mais saber nada. A proposta desse portal é uma proposta ética, é uma proposta muito interessante. Tá? E aí coloquei uma notícia que eu tirei do jornal para a gente também tentar usar essa discussão toda ética que a gente está tendo para pensar isso daqui. Um edifício em obras na região central de São Paulo instalou gotejadores de águas em sua marquise para gerar uma chuva artificial e espantar usuários de drogas que frequentavam a fachada. Então o que eles fizeram? O pessoal está frequentando, está usando drogas, frequentando ali a fachada do edifício, eles instalam essas goteiras, aquilo fica pingando e aí o pessoal não vai mais ficar lá embaixo. Muitas pessoas vão dizer que foi uma excelente ideia, foi uma boa ideia. Inclusive você, por exemplo, para evitar que as pessoas se abriguem embaixo de ponte, colocar pedras pontudas, né, ali no lugar, porque aí você evita que a pessoa se instale naquele lugar. Tá? O que é interessante é que você não evita a situação da pessoa, a circunstância que a pessoa está. Você evita que ela se instale naquele lugar ali que você não quer. A administração municipal, consultada em reportagem do Jornal Nacional da TV Globo, disse que molhar os pedestres era inaceitável e que medidas seriam tomadas. Vizinhos do prédio Pinga Pinga afirmaram terem gostado da ideia e pensam em copiá-la para garantir mais higiene e segurança. Lembra que quando eles falam higiene, eles estão falando das pessoas. Tá? Eles estão falando que essas pessoas são drogadas, são sujas, e eles querem fazer uma higienização das pessoas nesse local. Eu acho que a discussão, considerando tudo que a gente falou, ela se faz, entendeu? Ela se dá sozinha, sem a gente precisar ficar voltando as coisas e explicando onde que a gente está querendo chegar com isso daqui, falando de ética. Tá? E coloquei para vocês uma questão do Enem, só para a gente ver se com essa aula, considerando tudo que a gente falou, a gente faz essa questão, a gente consegue resolver essa questão. Caiu no Enem em 2011. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia, colocando a Escandinávia aqui como desenvolvido, né, mundo desenvolvido, do que com a Brusundanga, corrompida nação fictícia de Lima Barreto. O que ele está falando é o seguinte: se o Brasil fosse resultado dos padrões morais que as pessoas aprovam, todo mundo aprova esses padrões morais de transparência, do dever, né, do que você deve fazer. Agora, o nosso país não está mais parecido com a Escandinávia do que com a Brusundanga. Então, o que acontece? Apesar de aprovar esses padrões morais, poucas pessoas colocam isso em prática. Tá? É isso que ele está falando, só. O distanciamento entre reconhecer, que é entender quais são os padrões morais, e cumprir efetivamente o que é moral, constitui uma ambiguidade inerente ao ser humano. Tá? Que, aliás, não é uma ambiguidade tão esquisita assim, porque é óbvio que todos os seres humanos conseguem facilmente reconhecer os padrões morais, mas dificilmente vão cumprir esses padrões morais, porque justamente os fins vão oferecer ao interesse humano o que ele deseja. Então, esse distanciamento constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são. E aí a pergunta, que até me parece um pouco desconectada do que ele falou antes, mas enfim, ele fala que as normas morais são. Aí vamos ver, decorrentes da vontade divina. Galera, isso aqui é o que eu falei no início da aula. A vontade divina e a religião, ela diz o que é o certo e o errado, ela fala sobre o bem e o mal, mas a filosofia, se você está falando da norma moral, ela não está interessada na religião, tá? No dogma da religião. Ela vai buscar um caminho racional para falar sobre o bem e o mal. Parâmetros idealizados, tudo bem, cujo cumprimento é destituído de obrigação, de forma nenhuma. O cumprimento desses
desses parâmetros, que são os parâmetros éticos, ele é de obrigação do ser humano, aí vem. Se a gente quer construir uma sociedade mais interessante para a gente viver, essa discussão toda que eu falei do categorismo, do utilitarismo, da questão da felicidade, do Platão, enfim. Se a gente quer construir uma sociedade mais interessante para a gente viver e se a gente quer construir um ethos, né, um lar. A gente tem essa obrigação, sim. E podemos cumprir esses parâmetros idealizados. Isso aqui é mais importante. As normas morais são amplas e vão além da capacidade do indivíduo de conseguir cumpri-las integralmente. De forma nenhuma. As normas morais elas são propostas por nós humanos e nós temos a plena capacidade de seguir essas normas, se for do nosso interesse construir esse ethos, construir esse lar, esse lugar melhor para todos nós. Criadas pelo homem, sim, beleza, que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Eu vou ficar com essa aqui, porque é exatamente isso que está acontecendo. A norma moral é uma lei que é criada pelo homem, ele vai se submeter à norma moral e ele que, na verdade, está sendo o causador dela, está sendo o responsável por ela. Cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. Quando aparecer isso, quando eles falarem de ética, eu quero que vocês sempre tenham na cabeça o seguinte. Eu coloquei lá para vocês no início, moral, né? O que é moral? O moral ou imoral é você fazer o bem ou o mal, é a ação humana quando você diz que ela é boa ou quando você diz que ela está ligada ao mal. A lei é quando você escreve, tá? Então, por exemplo, a lei, e eu queria fazer uma observação com vocês que é interessante. A lei, ela pode ser escrita, inclusive, na religião, tá? Você tem os 10 mandamentos, por exemplo, que é um código, na verdade, é um código penal, um código civil. Você tem lá o comportamento civil, como é que um cidadão deve se comportar seguindo aquelas 10 regras lá. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. E você está escrito. Tá? Você tem 10 regras escritas, o que é imoral, o que você não deve fazer, e você não vai fazer. A origem dessa regra é a vontade divina. Tá? E ela está determinando o que é moral e o que é imoral, sim. A norma jurídica é o que a gente fala na lei divina, né, que é o exemplo que eu acabei de dar, e a norma jurídica é o que a gente chama de lei positiva, tá, que é uma lei que foi criada pelos homens, o nosso acordo de cavalheiros aqui, o que para a nossa sociedade nós queremos e o que não queremos. Existe aqui, deixa eu aproveitar aquele em branco, uma espécie de encontro. Tá? Se eu tenho aqui, por exemplo, a ética e tenho a lei, né? Vamos botar um L mesmo. Se eu tenho a ética e tenho a lei, é óbvio que existe uma espécie de uma interseção aqui, um encontro, uma coincidência entre o que eu estou chamando de ético e o que eu estou chamando de jurídico, tá? Do que a lei está determinando. Agora, repara, se eu não devo matar uma pessoa, se eu não devo desviar dinheiro público, sim, isso aqui está na lei e também é ético, entendeu? A filosofia e a ética as duas estão concordando. Agora, eu quero que vocês entendam que existe esse ético aqui que é ilegal, que está fora do conjunto da lei, tá? E existe o legal que está fora do conjunto da ética também. O legal antiético, tá? E o ético ilegal. Só para dar um exemplo para vocês, para a gente fechar bem rápido. Na França, um farmacêutico viu que um sujeito estava passando mal, estava tendo uma espécie de convulsão, estava na frente da farmácia dele, ele é um farmacêutico, ele tem o remédio que aquele sujeito precisa, ele poderia ir lá dentro, pegar o remédio, voltar, ajudar e salvar a vida daquele sujeito, que, aliás, faleceu na frente da farmácia. Por quê? Porque ele simplesmente não fez nada. Por que ele não fez nada? Porque se ele vai ajudar o sujeito, dar o remédio para ele está assumindo a responsabilidade por aquele sujeito. Se ele faz alguma coisa errada e aquele sujeito morre, ele ia ser responsabilizado pela morte daquele sujeito. Tá? Então, o que ele opta por fazer? Não, eu não quero me meter com a lei.
Tá? Eu não quero não ter nada a ver com isso. Então ele simplesmente não faz nada, não dá o remédio para o sujeito acaba fazendo o óbito na frente da farmácia dele, sendo que ele tinha total possibilidade de ser ajudado, né? Mas ele, esse exemplo que eu estou dando é do quê? De alguma coisa, ele está totalmente dentro da lei, ele não fez nada de ilegal naquela situação em que ele estava, tá? Mas é óbvio que você não pode, nem para um utilitarista, nem para um categorista, você não pode dizer que ele agiu por dever ou que ele agiu visando o bem-estar máximo, é claro que não. Tá? Então, seja qual for. Pessoal, queria agradecer a vocês. Eu quero pedir de novo para vocês não se preocuparem, tá? Para vocês não ficarem assim, acharem que é um bicho de 7 cabeças. Não vai ser. Leia bem, interprete bem as questões e até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade,